TV Univates. Para você, para o nosso Vale. A partir de agora, mais uma edição do Espaço Urbano. E o nosso programa neste momento está veiculando na TV Univates e também pela TV Cultura, emissora de Montenegro e região. Hoje vamos ter um programa especial para você. Tem as obras da nova Biblioteca da Univates e Centro Cultural. Tudo deve estar pronto até 2014. Tem também isolamentos acústicos, o som ideal para os ambientes. E não termina aí. Hoje também tem estilo industrial, transformar antigos ambientes em moradia. Tudinho agora aqui no Espaço Urbano. Boa noite. Mais um programa Espaço Urbano a partir de agora aqui na TV Univates e também na TV Cultura de Montenegro. Com o crescimento da Univates, foi preciso pensar em algo que representasse esta evolução. Dentro da arquitetura foi planejado então o Centro Cultural, que vai abrigar a nova biblioteca, um teatro, além de área de lazer. Ele está em construção e deve estar pronto até 2014. Confere o andamento desta obra. Um projeto pensado há cerca de 2 anos, sendo executado há quase 1. A primeira etapa foi a da infraestrutura, que demandou tempo, mas não gerou resultados visuais para a comunidade. A partir da segunda etapa, o Centro Cultural já começa a ganhar forma. Agora a obra já começa a aparecer, porque ela já ganhou altura, né? A gente ainda está fazendo as alvenarias e a parte das lajes. A gente ainda não terminou, ela ainda vai crescer mais 2 pavimentos. E depois que a gente terminar essa parte de obra bruta, então a gente vai começar com todos os acabamentos ainda. A gente pode ver aqui, meu lado esquerdo vai ser o teatro. A gente está com a parte bruta dele praticamente pronta. Estamos montando, já começando a montar a parte cênica, né, as estruturas cênicas. E do lado esquerdo, e do lado direito a gente vê a entrada da biblioteca, que essa está ainda com 50% da obra executada. A gente ainda tem mais 2 pavimentos de acervo acima desse que já está concretado, né, que já está executado. You've got the face on. O Centro Cultural terá cerca de 10 mil metros quadrados de área construída. Uma biblioteca com um design diferenciado, toda em concreto com fechamentos feitos em alumínio composto e em vidro. Além da biblioteca, o centro vai contar com um teatro com capacidade para 1.200 pessoas, com uma estrutura moderna que permite receber qualquer tipo de espetáculo. O projeto conta com camarins individuais e coletivos, coxias, varandas, passarelas, iluminação cênica e demais requisitos para proporcionar belas apresentações. Agora, para a finalização do projeto, a etapa da obra que vai ficar pronta antes é do teatro, porque o teatro em si ele ainda vai ter muitas instalações internas para ele poder funcionar. A biblioteca, a arquitetura, ela já sustenta a biblioteca, ela já dá suporte para toda a parte funcional da biblioteca. Então, numa segunda etapa, depois do final da obra, a gente só vai ter acabamentos como mobiliário e equipamentos de automação. Agora, o teatro, a gente tendo essa casca pronta, essa parte da arquitetura pronta, a gente ainda vai ter toda a parte cênica, toda a parte de automação, toda a parte de acústica. Então, essa arquitetura vai ser só uma primeira etapa. A gente ainda tem uma segunda grande etapa, que vai ser essa parte interna desses equipamentos do teatro. Uma estrutura moderna e um design diferenciado. Porém, não foi somente na estética que o Centro Cultural foi projetado. Todo ele é carregado de elementos funcionais. Esteticamente, até o que a gente está enxergando agora ainda não é a finalização, né? Quando ela estiver pronta, a gente vai ver uma grande caixa metálica, que
que na verdade tem uma função para a otimização dos recursos energéticos. A gente vai ter toda a parte do acervo da biblioteca e do teatro, a gente tem uma fachada ventilada. O que é isso? É uma fachada, a gente tem uma dupla fachada, a gente tem um prédio e a gente tem um invólucro, um envelope nesse material metálico, que é o alumínio composto, e entre essas duas fachadas a gente vai ter um corredor de ar, que quanto mais a liga metálica esquenta, mais rápido o ar passa num sistema de chaminé e maior é o resfriamento da parede interna do acervo, então, e o auxílio à climatização artificial, que obviamente é impossível dentro de um acervo de biblioteca a gente não ter a climatização artificial, até porque a gente tem uma temperatura controlada verão e inverno, né? Não só a temperatura como a umidade. A gente também não vai, esse envelope vai impedir a entrada de raio de sol e luminosidade excessiva no acervo, para conservação do acervo. E a parte de vidro, então, é para entrada de iluminação para as áreas de estudo. A gente vai ter grandes áreas de estudo para que o aluno da Univates venha para a biblioteca e passe o dia inteiro estudando e lendo dentro dela. Não vai ser só um depositário de livros, ela vai ser um lugar para que se crie uma intimidade entre os alunos e os livros. O Centro Cultural será um espaço não somente para os acadêmicos, mas também para toda a comunidade, com espaços de lazer e oportunidades de estudo. Salas de estudo coletivo abertas ao público. Se um aluno da Univates quiser trazer colegas para desenvolver um trabalho sem que ele seja da Univates, mesmo ele não tendo acesso à parte interna do acervo, ele vai ter salas de estudo coletivo. E a gente vai ter toda uma grande praça, né, com espelhos d'água, espaços de estar aberto para o desenvolvimento de atividades com a comunidade. Então, na verdade, é um grande complexo cultural, né, que vai atender vários tipos de público em vários tipos de horário, né? Não só a comunidade acadêmica, como a comunidade municipal e regional. Até o final do ano, a comunidade já poderá visualizar a obra concluída. Porém, a parte interna só ficará pronta no próximo ano. A inauguração do Centro Cultural está prevista para 2014. A parte da arquitetura ela vai ficar pronta um pouco antes, porque esse segundo processo de rechear esse teatro ele vai demorar bastante tempo. Então, a ideia é que até o final desse ano a gente tenha a parte da arquitetura pronta e aí a gente comece com esses acabamentos internos. Muito bem, vamos aguardar como ficará esta grandiosa obra. No próximo bloco falamos de isolamento acústico. Quem não gosta de ficar na sua casa e relaxar? Então, mas quando o barulho do vizinho invade a casa ou os ruídos do trânsito que não param, aí relaxar fica um pouco mais complicado. Para essas situações existem os isolamentos acústicos, mas o que nós vamos te mostrar hoje é um isolamento inovador, sustentável e eficiente. Produzido com resíduos provenientes do setor calçadista, cimento, areia e água. Elementos simples e sustentáveis para a confecção de um concreto leve, eficiente e diferenciado. O que difere ele de processos que já são realizados é a forma de mistura, as quantidades de cada material e a forma de confecção das placas, né? O contrapiso acústico, o contrapiso leve, moldado em obra, né? Ele tem praticamente os mesmos materiais, só que tem um teor de argamassa, que seria cimento e areia, muito maior do que o que nós utilizamos no nosso produto. Todo o processo de produção até a finalização do concreto leva em torno de uma semana. Porém, o processo de aplicação nas obras é simples, o que faz com que o tempo seja reduzido se comparado à aplicação de um contrapiso convencional. O operário, que pode ser um servente, que não precisa ter conhecimento específico nenhum na área,
pega as placas e simplesmente coloca uma ao lado da outra. Ele é um material que ele não precisa ser assentado, ou seja, não precisa colocar uma argamassa colante, né, como no caso do piso cerâmico, né. Simplesmente coloca ele sobre a laje de concreto, que deve estar plana, né, nivelada, e depois sobre ele vai o revestimento final, que pode ser um revestimento cerâmico, ou um porcelanato, ou um piso laminado. Se a gente comparar com um processo convencional, leva um tempo só para que esse operário faça as mestras, que são linhas, níveis principais, que depois vão ser utilizados para reguar o contrapiso, né? Depois tem que fazer todo o preparo do contrapiso, da argamassa para o contrapiso, que leva mais algum tempo, né, dependendo do tamanho da área. E depois disso ainda leva de 2 a 3 dias até que isso esteja seco o suficiente e com uma resistência para que seja feita a aplicação do revestimento final. Além de ser um material de rápida aplicação, o peso deste contrapiso comparado ao convencional é bem menor. Ele tem uma massa específica, que é o peso dele, bastante inferior à de um contrapiso normal. Se nós comparássemos 1 metro cúbico, que é mais ou menos o que tem num pallet de um contrapiso convencional, a gente estaria pensando algo em torno de 2.000 quilos, né? Enquanto que com o contrapiso, isso fica entre 800 e 900 quilos, né? Numa obra pequena, não é muito representativo. Mas agora, se a gente começa a falar de um prédio de 20, 30 andares, né, isso representa uma redução na necessidade de ferragem ou da estrutura dessa edificação. Ele proporciona uma redução do ruído que passa de um pavimento para o outro, né? Essa placa de 3 centímetros, ela reduz 18 decibéis, comparado com um contrapiso convencional. Isso eu não posso dizer em percentual, mas reduz, a grosso modo podemos dizer que reduz 1/4 do que geralmente passa de uma laje para outra, né, num sistema convencional. Além das vantagens para quem produz e para quem adquire esse produto, por ser fabricado com materiais reaproveitados e por ter uma fácil instalação, acaba colaborando também com o meio ambiente. Por ele ser um material pré-fabricado, né, ele gera muito menos resíduo na hora da aplicação, né? A obra é mais limpa, né? E até posteriormente, se a gente fosse pensar num ciclo de vida das obras, ou seja, desde o momento que ela é construída até o momento da demolição, esse aqui é um produto que tu vai conseguir separar ele facilmente na hora que tu fizer a demolição da obra, né? Isso facilita mais tarde, por exemplo, para a reciclagem do concreto, que pode virar um agregado graúdo para fazer novos concretos, né? E até no processo produtivo também, como ele utiliza um resíduo, né, que antes iria para aterros sanitários, e agora a gente dá uma aplicação bastante útil para ele. Hoje as espessuras existentes são de 3, 5 e 7 centímetros e o preço varia de R$20 a R$30 o metro quadrado, dependendo da espessura escolhida. Somebody got to see it all. I'm so nervous, I'm so tense, my heart can't forget about this self-defense when the air is so... Muito bacana. Porém, este produto só é encontrado na empresa Dosacom, em Arroio do Meio.
O contato é 3716 274. E depois do intervalo, estilo industrial. Na década de 1950, Nova York começou a apresentar uma nova tendência de moradias, os lofts. Fábricas, galpões, galerias de arte e até mesmo garagens foram adaptados para moradias. Este movimento ficou conhecido como estilo industrial, uma opção moderna, urbana e contemporânea para decorar. A nossa repórter Daniela Malman foi descobrir algumas dicas para reutilizar estes espaços. Olá, Gabriela! Hoje a gente veio conversar com a Kátia para saber um pouco mais sobre o reaproveitamento de espaços industriais. Confere aí! Bom, Kátia, então para começar, quando foi identificado que poderia se reutilizar esses espaços industriais para fins comerciais ou residenciais? Bom, assim, o patrimônio industrial vai ser considerado, vai começar a adquirir valor a partir da década de 50 na Inglaterra, né? Esse patrimônio da Revolução Industrial do século XVIII, né, início do século XX, na década de 50, então, do século XX, começa-se a discussão, então, de, bom, esse patrimônio vai se perder, porque começaram, então, uma destruição em massa e a renovação desses tecidos que eram industriais. E aí, aqui no Brasil, isso vai acontecer na década de 60, a partir do momento que começa a se ver, então, a importância da preservação também dessa memória do país, né, que é a memória da industrialização, do processo de industrialização, e isso vai acontecer. Assim, um marco vai ser o tombamento da fábrica de São João de Ipanema, na cidade de Iperó, no Rio de Janeiro, que é tombado pelo IPHAN, então, em 1964. Desse momento em diante, então, esse olhar sobre a preservação do patrimônio industrial se abre, né? E a partir da década de 60, então, a gente vai começar a preservar moinhos, como a gente tem aqui na região, né? O Caminho dos Moinhos, né? O Museu do Pão, né? Que é uma ação de preservação, né? Do patrimônio industrial. Depois a gente vai ter a preservação de vilas ferroviárias, de estações ferroviárias, de regiões portuárias, que a gente está vendo agora acontecer no Rio de Janeiro, que a gente está vendo acontecer agora em Porto Alegre, né? Com a questão do Cais do Porto. Então, esse processo se ampliou a partir da década de 60 e que começa no Brasil, né, essa discussão. E quais são as características desses espaços? O patrimônio industrial ele é utilizado muito mais utilizado até para espaços culturais, né, do que para residenciais. Mas no residencial, já em Londres, em Nova York, na região do Sorro, né, em Manhattan, né, e mesmo aqui em Barcelona, né, em Moscou, como a gente conversou, né, esse patrimônio ele se caracteriza por uma rusticidade, né? São espaços, né, de acabamento assim, que se utiliza de tecnologias normalmente estruturas metálicas, né, acabamento em tijolo maciço. Então esse tipo de acabamento acaba influenciando, assim, ele acaba criando um ambiente mais rústico, onde eu vou poder depois, quando eu for decorar, então incorporar com elementos mais refinados, mais chiques, porque, por exemplo, Moscou, que é um exemplo da fábrica de chocolates que foi revitalizada para moradia, eles são ambientes luxuosíssimos, né? São apartamentos muito caros, são lofts, na verdade. Eles começam nessa ideia do loft, desses espaços amplos, até porque o espaço industrial é um espaço que tem um pé direito bem amplo. Então acaba que isso se reverte, a arquitetura vai acabar tendo muito mais um peso na arquitetura de interiores do que propriamente só vai se delimitar esses lofts, né? Só isso, um pouco é isso. A grande maioria, né, desses espaços. E além da estética, quais são os pontos positivos, os benefícios de se reaproveitar esses espaços? Bom, eu acho que o principal, assim, um dos principais que eu diria assim, primeiro é a preservação da memória da cidade, né, que também faz parte, né, o desenvolvimento industrial. Aqui em Lajeado a gente tem um exemplo, no centro da cidade, a fábrica da Souza Cruz, né, que começa, né, que tem a chaminé, que é um marco para a cidade, que é um espaço importante. Então essa preservação da memória do lugar, de contar a história do lugar, eu acho que é muito importante, e o patrimônio da industrialização cumpre muito bem esse papel, né, porque é um momento de transformação grande da sociedade a partir da Revolução Industrial.
E depois, assim, né, é uma zona de infraestrutura, já com bastante infraestrutura, né, se vai fazer pouco investimento, se economiza na construção da edificação em si, se valoriza aquele espaço, se revitaliza, normalmente são espaços já que entram num processo de degradação na cidade e que aí com essa nova ocupação vão ser revitalizados. Então eu acho que isso são assim algumas, né, das vantagens desse processo todo de recuperação. E quais os cuidados que a gente tem que ter na hora de restaurar esses espaços? Bom, aí então assim, ó, eu vou trazer aqui um pouco a literatura. Eu acho que tem alguns profissionais aqui no Brasil que já trabalham esse tema muito bem. A gente tem a professora Beatriz Mugayar-Kuhn, que é a professora da USP, né, que trabalham muito bem essa questão da preservação do patrimônio arquitetônico da industrialização e esses problemas teóricos de restauração. Então eu acho que a gente tem aí uma série de regramentos, né, sobre o tema, né, de restauro da questão patrimonial como um todo. E aí a gente vai ter que ir buscar as cartas de restauro também, né, vai ter que ter um pouco de bom senso profissional, né, e fazer essa discussão dentro, inclusive, da própria Secretaria da Cultura, se for o caso, né, de um tombamento municipal ou se for mesmo um prédio inventariado que não seja tombado, nas questões mais de preservação mesmo daquelas características que são as mais importantes, que vão marcar o patrimônio da industrialização. Então, a gente não tentar desconfigurar e descaracterizar essas características que são muito importantes e que vão variar muito de acordo com se for uma área portuária, ou se for uma área ferroviária, ou se for mesmo uma indústria, ou se for uma vila operária. Então, vai existir aí uma quantidade grande de bens e de acordo com o que eles representam, né, com as funções que eles exerciam, que a gente tente deixar, manter aquilo o mais fidedigno possível, né? I said to her, I didn't want to live inside a lie. If she wants him more than she wants me, let this be. Muito bonito. E o nosso programa fica por aqui, lembrando que você entra em contato conosco facilmente, sabia? Isso mesmo. Se você tem alguma dica, sugestão ou até dúvidas com relação à sua casa, jardim, decoração, construção, mande pra gente. Nosso e-mail de contato com você é espacourbano@univates.br. Ficamos aguardando o seu contato. Por hoje é só e eu aproveito para agradecer a Estética Pó de Arroz e também a Loja Tribo. Um abraço e até o próximo programa. Get the job done like a mama do me too. Only one thing can remember, she said, you gotta earn all of your respect. And I don't give away, so what color of... TV Univates. Para você, para o nosso Vale.